Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus, faço parte da equipe da Belo Trade e hoje eu vou estar compartilhando com vocês minha visão do Bitcoin. Hoje eu acredito que o vídeo vai ser um pouco mais curto, já que o Bitcoin está na mesma faixa ali da semana passada, mas teve um movimento que ocorreu na quarta-feira que eu acho que tem um ponto relevante para a gente estar comentando no dia de hoje. Mas antes da gente chegar nesse ponto aí, descendo para tempos gráficos menores, acho importante a gente voltar a mencionar aqui qual a nossa ideia para um prazo maior. Num prazo maior, a gente espera mais upside aqui para o Bitcoin, né? Isso por dois fatores. Primeiro, a tendência, fundos e topos cada vez mais altos. E dois, os volumes. Os volumes nos dá dica de conforto em uma tendência. E uma característica de uma tendência saudável é que os volumes predominantes estão na tendência majoritária. A gente pode usar aqui um passado recente como exemplo, né? A gente observa que os volumes predominantes são os volumes de alta, os volumes de retração são baixos volumes. Então, se a gente até para aqui um pouco para comparar, eu vou traçar uma linha na horizontal para a gente ficar mais fácil aqui a visualização. A gente consegue observar que das correções anteriores que ocorreram aqui, essa é uma correção que está tendo menos volume. Então, com essas informações, as probabilidades é que esse movimento de baixa seja apenas uma correção e que eventualmente a gente volte a subir, beleza? Então, por um prazo maior, na minha opinião, a gente deve continuar a alta. Já por um prazo menor, eu vou descer aqui agora para o 4 horas. A gente fez um movimento aqui na quarta-feira, devolvendo toda essa pernada aqui de alta que não ficou tão interessante. Eu vejo dois pontos aqui, tá? Primeiro, um ponto positivo é que a gente fez um pivô de alta e um ponto negativo, rejeitando, né, na resistência horizontal. Por aí tudo certo, mas o ponto negativo é que a gente caiu com volume alto, inclusive volume superior ao volume da onda impulsiva. Lembra do que a gente falou no início do vídeo, que em uma tendência majoritária, numa tendência, é de se esperar altos volumes nas ondas impulsivas e baixos volumes das retrações para uma tendência saudável. E a gente vê aqui ao contrário, né, desse conceito, a gente vê altos volumes aqui na queda. Isso é característica das tendências majoritárias. No caso aqui, por exemplo, a gente vê que os volumes mais altos são os volumes de queda, correto? Isso é uma característica de uma tendência saudável, no caso aqui, de uma tendência saudável de baixa que vem ultimamente, correto? Esse foi um dos pontos que eu comentei aqui dentro do escritório, eu acho que foi ali por volta da quinta-feira, que é basicamente essa ideia que eu venho comentando com vocês, né? A gente tem um ponto positivo que a gente fez esse pivô de alta, mas um ponto negativo que a gente caiu com muito volume. Isso traz um pouco de incerteza para a gente, tá? Mas, no geral, por conta do volume forte na queda, eu diria que são levemente maiores as probabilidades de a gente continuar essa correçãozinha. Inclusive, esse movimento lembra muito esse que ocorreu aqui atrás, tá? Onde a gente fez no diário o nosso pivôzinho de baixa, consolidamos, fizemos um rompimento para cima desse padrãozinho que a gente vê desenhando, deu de cara na resistência e voltamos a cair novamente, né? Algo bastante parecido com o que a gente tem por aqui. A gente perde a tendênciazinha de alta no diário, né, fazendo pivôzinho de baixa, faz um falso rompimento da falling wedge e volta para dentro novamente, algo como ocorreu aqui atrás. Detalhe, ambos a gente vê essa característica, né, de caindo com volumes superiores ao volume da onda impulsiva, correto? A gente vê aqui volumes superiores ao volume do rompimento, aqui também algo bastante parecido. Então, olhando por esse ponto, me parece que eventualmente a gente vai sim dar essa pernadinha para baixo, tá? Mas, sinceramente, se fosse para tomar alguma decisão aqui no meio da coisa, eu não faria nada, porque a gente está dentro de um range de consolidação. Dentro de um range de consolidação é 50% de chance de romper para cima contra 50% de romper para baixo. Diria que, nesse caso aqui, encaixando os volumes, levemente aumenta as possibilidades de a gente fazer essa correção para baixo. Beleza? Na verdade, continuar, né, essa correção, para daí, então, eventualmente, a gente encontrar um fundo e voltar a subir. Tendo isso em mente, eu vou ficar atento aqui nos seguintes pontos para possíveis operações. Se a gente chegar nesses níveis aqui abaixo, desses fundinhos, em especial perdendo esse fundo dos, eu vou arredondar 28.800, é um nível que eu já vou ficar atento, a gente já tem um alerta por aqui. Mas eu deixei aqui de forma mais clara esse quadradinho, porque eu não tenho tanto interesse de compra nessa região, já que a gente tem muitos volumes acima. Mas é um nível que eu vou ficar atento. Um ponto que já
me chama mais a atenção é uma captação de liquidez abaixo desse fundo dos 28.560, né? Já deixei aqui de forma mais forte, é um ponto que sim, eu estou bem atento para uma possível compra. Supondo que a gente forme um fundinho aí no local e suba, um ponto que eu vou ficar atento para um possível short é entre o 0,5 e o 0,68 dessa pernada de baixa, ali por volta dos 29.500. Beleza? Supondo que a gente rompa aqui para baixo, não dê gatilhos de compras nessa região, nenhum comportamento errático do mercado nessa região, o nível que eu vou ficar atento para possível compra vai ser o 0,5 de FIBO dessa onda impulsiva em confluência com o ponto de controle do range deixado para trás. Esse nível aqui por volta dos 28 mil dólares. Inclusive, teríamos até uma confluência aí dessa LTA que vem no diário, né, com alguns toques. Eventualmente, se a gente perder esse nível, né, não der gatilho lá, outro ponto eu vou ficar atento aqui é o 0,68 dessa onda impulsiva em confluência com o suporte horizontal e EMA 200 exponencial do diário. Falando de valores, mais ou menos aqui os 27.300, toda essa casa aqui abaixo, beleza? Então esses são os pontos aí que eu vou ficar atento para possíveis operações, aí, possíveis tomadas de decisão no Bitcoin nas próximas horas e nos próximos dias, beleza? Para a gente falar aqui de sentimento, acho que eu vejo que é um sentimento bastante neutro, tá? A gente vai ter nos últimos minutos um aumento do long short trade, porém uma queda muito forte do open interest, o que não indica muita coisa. E os CVDs aqui, um está apontando para o lado, o outro está apontando para o outro. Não vejo também muito o que fazer. Até porque nessa região que a gente está agora, exatamente no meio da consolidação, acho que não tem muito o que fazer, né? Nossa estratégia dentro do range está operando aí nos extremos. Beleza? Então, galera, por hoje é isso. Acho que ficou claro aí minha visão do Bitcoin. Agradeço aí a participação de todos. E se vocês tiverem uma opinião diferente ou até concordarem, mandem aí nos comentários. Beleza? Agradeço a participação de todos. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.